Foram até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado. Essas mulheres levaram alguns incensos aromáticos, né, perfumes, tá certo? Para preparar o corpo. Só que quando eles chegaram lá, amados, a pedra que fechava aquele túmulo, vocês lembram que José de Arimateia que cedeu? Somente uma pessoa muito rica, aqui naquela época tinha, né? Hoje nós temos cemitérios aqui em Chiquérrimo, em que as pessoas não são enterradas, né? Elas são colocadas em caixas, né? E aquele negócio lá, tá lacrado, aquilo ali, e temos muitos realmente bem sofisticados, tá certo? Que as pessoas são colocadas lá, tudo de mármore, inox. E então, amado, Jesus foi tipo isso aí, tá? Naquela época, só quem tinha muito dinheiro para realmente ter um túmulo, uma rocha, uma pedra, né? Então, aquele homem rico se ofereceu para levar o corpo de Jesus e sepultar ele. Jesus não foi enterrado, jogado na areia, tá? Ele foi colocado dentro desse túmulo de pedra, tá? Uma pedra muito grande foi rolada, então precisava de vários homens para poder realmente rolar essa pedra e selar aquele túmulo. Quando essas mulheres, amadas, chegaram lá, elas ficaram perplexas, porque o túmulo estava aberto e Jesus já não estava mais lá. E apareceu a ela como que dois homens, tá? E as vestes deles eram brancas e resplendia uma luz muito forte sobre o rosto daquelas mulheres. Elas temeram e elas logo perceberam que aquilo ali não era homem, né? E elas se prostraram, e o anjo falou que elas se levantassem, tá? E que aquele que haveria que estar ali já ressuscitou, já não estava mais sepultado. Elas voltaram correndo para falar para os discípulos, mas mesmo assim aqueles homens não creram naquelas mulheres. E Pedro, como sempre, aquele mais precipitado, sempre dava um passo à frente, correu e foi lá para olhar. Chegou lá, não tinha ninguém no túmulo, né? Tá certo? Amados, quando os romanos, principalmente os sacerdotes, mestres da lei, quando souberam dessa história, de que a pedra havia sido rolada, e aí os soldados, né, que estavam ali fazendo a segurança, porque eles chegaram lá para Herodes e disseram: olha, rapaz, vamos coloca o soldado lá, porque senão esses discípulos vão roubar o defunto, vão pegar o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou, e essa história vai sair por aí, então é melhor você colocar os oficiais lá para cuidar. Colocou os soldados. Só amados que os soldados pegaram no sono, eles disseram que pegaram no sono, mas chegaram ali anjos, né, enrolaram a pedra. Jesus saiu daquele lugar e aqueles soldados acabaram que realmente se deparando com uma situação totalmente espiritual, muito além do homem compreender. Esses soldados foram até os mestres da lei e eles disseram, realmente relatou o que aconteceu. Aí ele foi e disse: olha, é o seguinte, nós vamos lhe dar muito dinheiro para vocês, mas vocês vão inventar essa história. Vamos dizer que foi o discípulo deles que foram lá e roubaram o túmulo, né? E diz a Bíblia que essa história acontece até hoje, tá? E então, amados, essas mulheres chegam e realmente testificam que Jesus não estava mais lá. Voltaram para os discípulos, mas mesmo assim eles não acreditaram, tá? E eram discípulos de Jesus. Então, amados, vinham dois desses discípulos, que vinham no caminho de Emaús. Jesus aparece para esses homens e começa ali a caminhar com eles e escutou o que eles estavam conversando. E Jesus disse assim: o que vocês estão comentando aí? Ele disse: você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Não estou sabendo, você é o único que não sabe. Ora, Jesus, aí foi contar toda a história, né, da ressurreição, que Jesus ressuscitou, só que Jesus era o próprio ressurreto, estava ali com ele, só, amados, que não foi dado, amados, o entendimento para aqueles homens de propósito, tá? Eles não conseguiram reconhecer Jesus. E aí, amados, quando Jesus chegou em casa, onde ele disse que os discípulos deles estivessem, Jesus entrou e eles tomaram um susto muito grande, com certeza, amados, né? E aí Jesus foi, essa parte aqui que eu acabei de ler para vocês, né? Jesus disse: vocês estão vendo, rapaz? Eu estou aqui em carne e osso, né? Um espírito não tem carne, nem tem osso, mas eu estou aqui em carne e osso, tá certo? E aí, amados, esses homens ainda continuaram duvidando, diz aqui, porque eles estavam perplexos, né? E cheios de espanto, de alegria. E Jesus foi para provar mais ainda que ele estava vivo. Ele disse: o que é que vocês estão comendo? Tem peixe aqui, pois me deu peixe. Jesus comeu peixe, tá? Até, amados, isso aí é muito bom isso, porque cai por terra, tá certo? Esse princípio como é que se chama? Em que os espíritos, né, eles creem na reencarnação. Ou seja, você vai se reencarnar, você não, né? Eles, você não. Então, eles vão reencarnar em outro corpo, um corpo mais aperfeiçoado, e é por isso que eles pagam um preço muito alto, tá? Porque eles entendem que quanto mais eles fizerem aqui na terra,
eles se capacitarem mais, fizerem boas obras, quando eles voltarem, vão voltar bem melhor. Ou seja, a salvação deles é pelas obras que eles fazem, não pela fé. Tá? E aí, amado Jesus, ele veio realmente, ele ressuscitou. Isso cai por terra toda essa teologia, esse ensino, né, dos espíritas, tá? Porque Jesus veio no mesmo corpo dele. Ele não veio em outro corpo. Tá certo? Amém? Então, amados, com certeza para esse discípulo foi um impacto muito grande, apesar de Jesus estar ali com ele. Mas algo interessante aconteceu, amados, porque Jesus, no verso 44, ele diz, e disse: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amados, as escrituras é um respaldo exatamente, amados, daquilo que haveria de acontecer com Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele diz: vocês não se lembram de quando eu falei para vocês? E aí, amados, depois disso, verso 45 diz: então ele abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Amados, a Bíblia não é fácil para entender, não. Quem foi me disse que é? Tá? Não é fácil. Não basta apenas uma leitura para que você possa ter uma total compreensão da palavra de Deus. Amados, se a pessoa morrer e ressuscitar, quem disse que era fácil para aquela época? Apesar de que Jesus já deu uma demonstração através de Lázaro. Se nós conhecemos a ressurreição de Lázaro hoje, muito mais de 2000 anos atrás, você imagina naquela época, né? Mas mesmo assim, amados, ainda existia essa dúvida, tá certo? Então não era fácil para aqueles homens, também não é fácil para hoje. Nós precisamos, amados, da revelação da palavra de Deus, para que realmente ela possa tocar no coração. Muitas vezes ele diz: pessoas, eu já preguei para ela, já falei para ela, mas o coração continua endurecido, ela não se converte. Meu amado, não é fácil. A conversão não é mérito da pessoa, não é mérito nosso. A pessoa diz: não, fulano de tal tomou uma decisão por Jesus. Mas você pensa que um escravo, ele não tem direito de tomar decisão. Nós éramos escravos. Eu posso falar por mim, eu era escravo, amado, do pecado. Eu gostava do pecado, eu vivia no pecado, eu trabalhava para o pecado na minha vida. Eu era acorrentado desse pecado. Como que uma decisão minha eu poderia tomar e me largar, me sair assim desse pecado tão fácil? Nunca! É necessário, amados, o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas questionam, chegam e dizem: não, pastor, mas como é que pode? Fulano de tal já recebeu e ouviu a palavra, vem para a igreja e não se converte. Meu filho, você não entendeu ainda não. Pensa aí onde você estava. Foi fácil. Sabe por que você tomou essa decisão? Por causa do poder de Deus. Escute aqui, ó. Então ele abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Sabe de quem ele está falando aqui? Dos discípulos de Jesus, que conviveu com ele de manhã, tarde, noite, madrugada, dormiam e acordavam juntos, tomavam as refeições juntos. E só agora abriu o entendimento desses homens para que eles pudessem compreender as escrituras. Porque até então, amado, estava muito obscuro para eles. Precisavam do poder de Deus para que tal coisa pudesse acontecer. E precisa do poder de Deus, amado, para alcançar as pessoas. Não é pelos nossos esforços. Não adianta só dar a cesta básica. Não adianta ajudar com a questão financeira. Não, isso a gente pode fazer, deve fazer, e é trabalho da igreja. Mas existe um trabalho, amados, que só Deus pode fazer, e é através do Espírito Santo de Deus. Amados, conversão é mudança de vida. E é para um lado, agora não vai mais, é para o outro. Isso aí, amados, só quem faz é Deus. Foi o poder de Deus que visitou a minha vida. Hoje eu me entendo, jamais faz, porque já há 25 anos, amados, e eu ainda fico meditando como é que pode ter acontecido tal coisa na minha vida. Para o modo, o estilo de vida que eu era, aprisionando o pecado, eu não gosto. Mas quem disse que o pecado não é bom? Se não fosse bom, ninguém queria. É ótimo, mas o problema é as consequências. O pecado é maravilhoso, mas eu sei o que é, meu filho. E por que a gente luta tanto para não voltar? Porque agora nós temos condição de lutar, mas antes você não tinha. Porque antes você é escravo, mas você foi liberto. E para ser liberto, amados, precisava alguém lhe libertar. E para alguém lhe libertar, precisava alguém pagar um preço. Isso assim, no tempo da escravidão, era se comprar dos escravos. E aí meu filho Jesus foi e me comprou. Decidiu me comprar. Amados, eu olho assim para vocês, será que vocês entendem essa obra que Deus faz na nossa vida? Ainda hoje, agora na escola dominical, nós estávamos aqui trabalhando sobre os dons,
E o entendimento que a pessoa deve ter de que por que você está na igreja? Por que Deus lhe trouxe para a igreja? Porque Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Deus tem uma colocação para tu. Não existe ninguém ocioso na casa de Deus. Deus não admite ninguém de braços cruzados, porque por menor que você possa achar que você é, Deus tem uma obra para você, Deus tem um ministério, Deus tem dons para dar aos homens, justamente para executar uma obra que só Ele pode nos capacitar, e essa capacitação vem através dos dons espirituais. E aí eu disse, amados, que já começa, porque quando a gente está no mundo, a gente não olha para isso não, a gente não liga para nada não, porque o pecado, amado, nos torna egoístas, a gente só pensa em nós mesmos, a gente não pensa na família, não pensa nos filhos, não pensa em nada. Se tu pensa em trabalhar, conseguir o dinheiro para poder pagar mais pecado, mais pecado, mais pecado. Não é assim não, porque comigo não era. Eu só mandava se lascar de trabalhar, trabalhava muito, viu? Mas o meu propósito era trabalhar para poder depois eu saciar e pagar pelo meu pecado. Pagar para quem mais pecado da minha vida. Eu tinha que ter dinheiro. Não dá para brincar, farrear, beber tudo sem dinheiro. Alguns conseguem por aí, tá? Mas eu tinha que pagar um preço muito alto. E aí, amados, você precisa entender. E justamente falando sobre isso. Primeiro, começa pela sua vida. E eu dei até esse exemplo. Amados, para que uma vida seja gerada, nós precisamos de um homem e de uma mulher. Tá? A mulher tem sua contribuição, que é o óvulo. É onde tudo vai acontecer. O homem tem a sua contribuição. E para que tudo possa acontecer na mulher, só pode acontecer se o homem também fizer a parte dele. E aí, amados, o homem libera ali algo que é chamado de espermatozoides, que existe no homem. E uma gotinha, amado, daquele negocinho ali, tem milhares e milhares, amados, de vida ali dentro. São milhares e milhares de pessoas. Eu estava até falando sobre isso. Muitas vezes, eu sempre disse para o meu filho, eles iam fazer um concurso ou alguma coisa, ele disse, não pai, mas é muita concorrência. É 100 pessoas para uma vaga, para 2 vagas, para 5 vagas. Eu digo, meu filho, você só precisa de um, o resto deles. Você precisa entender isso. Antes a gente desiste, antes de tentar. Amados, o pior derrotado não é aquele que foi para a batalha e perdeu, é aquele que desistiu antes de lutar. Essa é a pior derrota que tem. Não é porque você foi para uma batalha e acabou perdendo, não. Porque isso pode acontecer. Uma batalha ou ganha ou se perde. Mas a pior derrota é aquela que você desistiu antes de lutar. E como as pessoas desistem, como os jovens desistem. E eu sempre motivo meu filho, você só precisa de uma vaga, o resto deles, eles se viram, uma vaga é sua. E aí, amado, você não entende que lá no ventre da sua mãe, lá no óvulo precisa ser gerado, só tinha uma vaga. Às vezes acontece de 2, 3, né? Não tem uma mulher ganhar, teve até 7 meninos. Eu digo, misericórdia, né? Conseguiu esses, né? Mas geralmente não é assim. Então eu não estou falando da exceção, eu estou falando da regra. Geralmente, amados, só é uma vaga dentro do óvulo e tem milhares e milhares de concorrentes. E você se esquece que você foi um vencedor. Você venceu essa maratona. É uma correria. É milhares e milhares correndo. Eu quero chegar lá, eu quero ser gente, eu quero virar gente também. Eu quero sair daqui, eu quero virar, ter uma vida. Milhares e milhares correndo ali para entrar, amados, ali onde vai ser gerado aquele óvulo. E você, cada um de vocês que está aqui, conseguiu vencer esses milhares e milhares de pessoas. Vocês acreditam nisso? E vocês acham que isso é por acaso? Então, amados, incrivelmente tem pessoas que não dão valor à vida. Tem pessoas que não, por qualquer besteirinha, por uma desilusão, por uma angústia que passa, por uma opressão, dizem, eu vou tirar minha vida. É a oportunidade que Deus, que Satanás sempre coloca diante de você. É o meio mais fácil de você resolver os seus problemas. Eu tenho uma solução. Vocês pensam que não é não? Eu sempre tenho comunicação com pessoas aqui de Fortaleza, em vários lugares, tenho muitos amigos, irmãos, e sempre mando mensagem para muita gente pela manhã. Eles olham, tudo manda mensagem para essa muita gente, ainda é pouco, porque ainda tem mais. Na minha agenda telefônica tem mais de 2.000 contatos. Eu acho que do WhatsApp são 2.000, é 3.000, é 4.000, não sei, eu perdi as contas. E aí eu gosto de mandar uma mensagem, sempre recebo ali, penso. Às vezes tem uns que é diferente, Deus não quer aquela, quer outra mensagem. E às vezes a pessoa liga para mim, como já aconteceu, diz, pastor, como é que você sabe? Eu estava precisando exatamente ouvir isso. Eu digo, eu não sei não, quem sabe é o Senhor, é o Espírito Santo, tá? E aí, amados, eu sempre mando uma mensagem, uma pessoa falou para mim, irmão, olha por mim que está complicado na minha vida, meu marido resolveu me deixar.
Já vem tempo que eles vêm lutando nesse relacionamento, eu conversando pelo WhatsApp, isso me angustia muito. Infelizmente eu não posso estar lá perto da pessoa e eu não gosto desse negócio de telefone, ainda mais uma situação dessa. E aí a pessoa disse, olha, a única coisa que eu pensei é tirar a minha vida. E a pessoa tem 2 filhos. Eu digo, não pense nisso, jamais pense num negócio desse. Eu disse, olha, você pode vencer. Muitas vezes, amados, na maioria das vezes, sabe o que acontece no relacionamento? Principalmente com mulheres? Desenvolve uma dependência emocional. Ela está acima do amor, acima do companheirismo, do relacionamento. E isso não é bom. Porque na maioria das pessoas, amados, acontece isso. Quando há uma separação, geralmente o homem decide, arrumou outra mulher, né? Como hoje na nossa sociedade, felizmente. E aí uma pessoa está apegada, tá? Aquele sentimento, aquela prisão, que isso é uma prisão, amados, é uma prisão. E aí sabe qual é a única oportunidade, a única chance que esse prisioneiro tem desse relacionamento, essa dependência emocional, é tirar a sua vida. Satanás chega e diz, tira a tua vida, resolve essa angústia do teu coração rapidinho. Viu, amados? Amados, é milhares e milhares de casos. E sempre a solução é a mesma. Tá? Mas aprenda, pelo amor de Deus. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você já é um bem mais. A Bíblia, por que acha que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus? Quando você entende isso, meu amado, olha, bota isso na sua cabecinha. Quando você entende isso, não tem nada que possa lhe vencer. Por mais batalha que venha, mais dificuldade que venha, mais coisas que se levante na sua vida, e você diz assim, será que eu vou conseguir? Você já conseguiu. Basta você acreditar. Pela fé, é pelo que eu creio. O ser humano precisa crer. Quando ele deixa de crer, amados, ele perde a expectativa de vida. E aí a única solução que resta, amados, é tirar a sua própria vida. E aí, amados, você comete um pecado terrível na sua vida. Porque o Senhor diz, a vida a mim me pertence, só eu posso tirar. Quem fizer isso, sem autorização do dono da vida, amados, está cometendo um pecado horrível. E Satanás induz a você, ele não vai fazer isso, viu, com você. Ele vai dar a corda. Mas quem vai subir, botar ela no pescoço e depois pular, é você. Ele não vai fazer isso por você. Porque se ele fizer isso por você, você não é culpado. Quem é culpado é ele. E você é salvo. Mas se você fizer, ele sabe disso. E você vai ser condenado a morar com ele. E como, amado, tem pessoas que infelizmente chegaram a esse ponto, a esse nível. Você precisa entender, amados, que há um motivo pelo qual Deus lhe trouxe a existência. Amado, o ser humano, quando ele chega a perder a perspectiva de vida, está no último estágio. Está no último estágio. Quando ele perde o medo de morrer, amado, está no último estágio. Tá? Chegou ao fundo do poço. E como nós gostamos de dizer, só Jesus na causa. Viu? Só Jesus na causa. Tem uma história, até minha esposa me contou de um testemunho de uma mulher que ela estava pensando em tirar a vida dela. E ela já ia executar isso. Arrumou uma corda, preparou. E já ia se enforcar. Quando, de repente, uma amiga dela liga para ela. Ô, fulano. Ela olha o telefone tocando, olha, já não queria atender. Eu vou atender, só o último telefone que eu vou atender. E atender. Quando foi a amiga dela, fulano, como é que você está? Tudo bem, tá? Não, você ligou para mim? Não, liguei não. Ligou sim. É por isso que eu estou ligando para você. Porque você ligou, alguém ligou e falou comigo. Tá? E o nome disse até o nome do rapaz, tem alguém com você? Não. Mas tinha. Ele falou comigo, o nome dele é Ângelo. Ângelo. Amados, Deus vai até onde você pode ir. Deus é com você. Deus está com você. A palavra do Senhor diz, amados, que Deus dá ordem aos seus anjos para que ele guarde e proteja. É verdade. E essa mulher entendeu que quem ligou para ela, amados, não foi um homem,
Foi um anjo que estava ali com ela. E impediu ela mais dela tirar a sua própria vida. Sabia disso? Assim como anjos podem usar telefone, você sabia que demônio também usa? Sabia não? Mas ele usa. Eu digo que eu já falei com um telefone. Que doideira é essa, pastor? Já, meu filho. Já. Eles usam o telefone. Eu acompanhava uma pessoa lá em Fortaleza. Ela morava numa casa próxima da igreja. Estava uma situação muito complicada nesse relacionamento. E eu chegava muitas vezes lá na casa dela, corria, ligava para mim, eu chegava lá na casa dela, ela saía correndo da cozinha, porque dizia que tinha um demônio que estava lá na cozinha. Eu saía correndo atrás dela. E ela corria para a sala e ele ficava na cozinha. Demônio cozinheiro. Tem uns que gostam da cozinha. E aí, amados, interessante, eu chegava lá, orava, aprendia. E aí ela ia lá para a sala, passava um tempo e complicado o relacionamento dela com a esposa, e eu olhando assim, que negócio é isso? Quando foi um dia, eu tinha marcado algo com ela e liguei para ela. Quando eu liguei para ela, Marcos, era como se o telefone tivesse debaixo d'água, aquele, sabe? E uma voz arrastada assim, falando no telefone. Aí eu olhei, era o número dela, e aquela voz aqui quase arrastando. Aí eu entendi, aquela ficha. Eu disse, demônio miserável, eu te repreendi em nome de Jesus. Amado, eu na mesma hora, larguei o telefone e corria, na próxima da igreja, corri. Quando eu cheguei lá, ela estava sentada, mas o esposo dela é a meninazinha que tem na sacada da casa dela. Cheguei lá, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tá? Eu até liguei para ti. Mas meu telefone está lá na cozinha. Você não ouviu tocar, não? Não. Viu? Assim como o anjo usa, o demônio também usa. Eu digo o que aconteceu comigo. Eu não tenho um pingo de dúvida sobre tal caso acontecer. Você precisa entender, amados, que você tem um valor para Deus. Aquelas pessoas que estão lá na praça, que todo dia, amados, arruma um troço daquele cachaça que chama de celular, que custa R$3 ou R$4. Lá, amado, perdeu a expectativa de vida, perdeu todo o zelo, todo o orgulho pela vida, perdeu tudo, perdeu família. Tem pessoas ali super inteligentes, já vi professores, mas eu vi uma vez uma reportagem, a polícia chegou para pegar uma droga, estava lá uma mulher, e ela conversou com um policial, a mulher acabada com as drogas. E essa mulher foi e falou que era médica, e disse até o número do CRM dela. O policial ficou médica. Quantas pessoas, amado, você não conhece que estão no fundo do poço e precisam de ajuda? E muitas vezes você, por menos do que isso, já se torna angustiado, já pensa em se decepcionar, se afastar da igreja, a mudar o relacionamento, a abandonar a família. Meu amado, você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. Por que você está aqui hoje, essa noite? Você não entendeu ainda. Jesus disse assim, olha, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Vocês foram trazidos por Deus, irmão. Será que é por acaso? Será que é para ocupar apenas um lugar nessas cadeiras, para bater palma, cantar um louvorzinho e depois se embora para casa? Não, meu filho. Deus tem muito mais para a vida de vocês. Amém? Depois que o entendimento desses homens abriu, e Jesus disse, ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que seu nome seria pregado, o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mas quem aqui está precisando de uma bênção? Quem aqui quer ser abençoado? Quem não quer? Eu quero. Quero, meu filho. Quem não quer abençoar, doido? Quem não tem um pingo de entendimento, não quer ser abençoado. A gente gosta de bênção, meu filho. Gosta. E é bom. Tá certo? Só, amados, para que essas bênçãos cheguem até você, a mim,
precisa de uma atitude da nossa parte. Eu ensino aqui para a igreja. É assim. Eu faço e Deus faz. Eu faço e Deus faz. Jesus disse: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amado, toda bênção depende de ter uma condição. E depende de uma coisinha que faz toda a diferença na nossa vida, na nossa sociedade. E é justamente, amados, por causa dessa coisinha que no nosso país, o mundo está nessa decadência miserável que nós estamos assistindo todo dia. Jesus disse: eu envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Existe uma condição de Deus para nós, amigos. Existe a condição, e essa condição, amados, era que os homens precisariam obedecer a Jesus, tá? Ele disse: fiquem na cidade até receber o poder do alto. Essa promessa, amados, era o Espírito Santo de Deus, tá? Lá em Jeremias 31:3, rapidinho aqui, Jesus amado. Desculpe, Isaías 31, não, Isaías capítulo 1, vou começar por aqui. Verso 19 diz assim: ó, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Se vocês estiverem o quê? Disposto a quê? Obedecer. Então, amados, precisa de uma disposição da nossa parte, tá? Obedecer. O Senhor tinha uma aliança para nós, para os crentes dessa nova geração. Essa aliança, amados, se chama Espírito Santo de Deus. Agora não é mais, amados, Deus conosco, deixa eu dizer, a presença de Deus conosco, que era Jesus, Emanuel, estava com o povo, mas agora, amados, era Jesus, Emanuel, Deus conosco dentro de nós, através da ação do Espírito Santo. Mas isso só aconteceu, amados, porque houve um princípio de quê? Disposição de obedecer. É uma desgraça na sociedade. Amados, está escrito em nós, é desobedecer. É não respeitar, é desobedecer. Ainda hoje fui lá naquele supermercado, mãe Rainha, o Edneu trabalha, conhece muito bem lá ele, né? Quando você chega lá de carro, tudo bem, tem vaga para cá, mas quando você chega de moto, tem as vagas da moto, é lá do outro lado. Os motoqueiros acham tão longe. Os de carro, se eu chegar por ali, vai se tiver logo vaga. Mas as motos lá do outro lado. E antes as motos ficavam no sol, mas fizeram uma coberta para as motos. Ficava no sol, fizeram uma coberta para as motos, e cabe muita moto ali. Só, amados, que acontece uma coisa. Quando você entra lá, acho que vocês já foram lá, existe tipo uma grade aqui, onde estão lá os carrinhos que você pega de compra. E na grade tem uma placa desse tamanho, escrito lá: não é permitido estacionar moto nesse local. Mas quando você chega lá, está assim de moto. Será que é porque eles não sabem ler? Deve ser, eu achei. Eu acho que é porque eles não estão sabendo ler. Eu acho que deve colocar uma placa mais clara do que aquela. É desse tamanho, dessa largura está lá. Não é permitido moto estacionar nesse local. Mas está cheio de moto estacionada lá. Sabe por quê? Porque há um troço dentro de nós, mano, que se chama pecado. Uma humanidade caída e deformada, amados, que não respeita nada. Aquela placa ali é insignificante. Ao mesmo tempo, os motoristas que querem colocar o carro na sombra, quando chega lá, amados, as vagas que tem lá na sombra são vagas exclusivas para deficiente físico e idoso. Mas chega garotão lá e bota o carro. Não prestava trabalhar ali, não. Eu acho que não demorava muito tempo, não. Porque eu chegava lá, eu ficava ali parado, na hora que botasse a moto, eu disse: eu fiz essa prenúncia, vou assoletrar aqui para você ver, tá? Pré-R-O-Pro, B-B-B, D-O-Dó, proibido, tá? Eu dizia, presta não, eu ia ser demitido depois que os clientes iam reclamar de mim. Aí quando botasse na vaga de idoso, colocasse o carro lá, eu ficava esperando. Estacionava, eu digo: ei, garotão, beleza? Como é que tá? Eu digo: rapaz, essa vaga aqui é para idoso, mas tu tá tão novinho, mas mostra a tua identidade aí pra mim. Vê que idade tu tem. Brasileiro. Aí você entra no supermercado, faz ali as suas comprinhas, eu vou e pego ali um pãozinho, uma coisa justa, eles compram, e eu vou exatamente para os caixas lá que é escondido assim, 10 volumes. Eu só estou com 4.
Mas tem uma pessoa na minha frente com 50 volumes, o carro lotado de coisa. Vocês fazem isso não, né? Não. Aí tá lá, a placa assim, 10 volumes, o carro dessa altura eu fico olhando, eu contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, embaixo, 8, 9, 10, 11, 20, 30. Aí eu olho para a moça do caixa, aí eu olho para a pessoa está lá. Esperando a vez dela, chegar, começa a passar. Eu chego, às vezes eu já cheguei para a moça do caixa, ela só faz rir, o caixa também ela não tem ordem, não é? Mas eu vou falar com o gerente. Eu não fui ainda não, mas vou. Eu vem cá, meu filho, para que serve aquela placa ali? Mas as pessoas, aí vai dizer, mas as pessoas têm que ter consciência, se elas não tiverem, e elas não têm consciência. E eu estou numa fila que eu tenho consciência, eu tenho aqui autonomia para estar aqui, porque o meu só tem 4 volumes, ela não tem consciência. Tira essa placa dali, já que vocês têm medo de fazer valer o que está escrito. Tira logo esse troço daí, porque vai dar confusão. Eu não vou fazer, lógico. Mas, amados, porque existe dentro de nós uma questão, desobedeça, desobedeça, desobedeça. Há um princípio, amado, na Bíblia, aliás, há vários. Os 10 mandamentos, todo mundo sabe, até as crianças aprendem no colégio. Pelo menos aprendi antes. E o 5º mandamento é: honra teu pai e tua mãe. E diz a Deus que é o único mandamento, amados, que tem promessa, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. E é só o que os filhos fazem hoje: honra pai e mãe. Então fui fazer umas visitas e encontrei, conversando com a mãe, angustiado, o modo que a filha trata ela. Eu saio, amado, eu vou dizer, não presta eu ver não, viu? Não presta eu ver um negócio desse não, porque eu não admito o filho destratando mãe e pai. Eu não admito. Rapaz, eu não gosto de ver não, eu saio porque senão eu vou pecar. Vai acontecer uma atrocidade, porque eu não aguento ver um negócio desse. Porque eu me converti, Deus me converteu, meu filho. Aliás, eu nunca, pode perguntar meu pai e minha mãe, nunca fui de afrontar meu pai e minha mãe, e dizer deixa tantinho com eles. Sou apaixonado por meu pai e minha mãe, tem uma dívida muito grande para eles. Aí você vê uma filha que chega e diz isso para a mãe e tal, aquela coisa toda. Aí sabe qual é o resultado? Maldição. Quem não tem bênção, quem não colhe bênção, colhe maldição. É o único mandamento que tem, amado, promessa, para que teus dias se prolonguem na face da terra. Mas esse dia prolongado não é só porque você vai desobedecer, morreu, não. É porque, amados, é uma vida desgraçada. Só tem uma derrota. É relacionamento quebrado. Os filhos, é uma esculhambação, a pessoa não acorda. Esse dia eu estava pensando sobre tal pessoa, preciso encontrar para ver se... Mas é terrível, mano, porque na maioria das casas a gente encontra isso. Não há mais um princípio de obediência, de respeito a um pai, a uma mãe. E o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Sabe o que é honrar? É colocar ele e saber que eles estão acima de você. Que você tem que se submeter à vontade deles. A sua não prevalece. E é por isso, amado, que esse país está desgraçado. Olha a quantidade de jovens, amados, que estão lá naqueles presídios. Eles honram o pai dele, a mãe dele, duvido muito. Porque o filho, amados, que reconhece o pai e a mãe, o filho que honra seu pai e sua mãe, é um filho abençoado. Porque Deus visita. Deus visita aqueles que fazem a vontade dele. Aqueles que estão de acordo, não é porque é crente, não precisa ser crente, não, meu filho. O princípio dos 10 mandamentos era para o povo de Israel, para que eles pudessem atentar em relação ao pecado. Mas Deus visita e abençoa. E como eu já vi, amados, filhos que são apaixonados pelos seus pais, que abençoam os seus pais, que se submetem ao seu pai. Agora, de contrapartida, amados, nós temos a questão que a palavra de Deus diz: os maus desígnios corrompem os bons costumes. E a mãe relatava para mim que dizia: olha, minha filha é tão boa, minha filha era tão boa para mim. Se eu precisar que estava doente, algum remédio, corria, largava tudo em casa e corria para comprar. Mas depois que começou a andar, pessoas, está aí, dá uma desgraça. Porque também meu pai me dizia para mim: meu filho, é o seguinte, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu acho que os antigos aqui ouviram bastante isso. Eu só vim entender isso depois que o Senhor entrou na minha vida, porque antes disso eu não entendia. Então, amados, esse princípio de obediência, ele vale até hoje. Porque quem não colhe bênção, colhe maldição. E o que é que você quer? Bênção ou maldição para a sua vida?
Jesus disse: eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Deus tem promessa. O nosso Deus é um Deus de promessa, mas ela só se cumpre se você estiver disposto aqui, ó. Ele diz: mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder de Deus, para que vocês estejam dispostos a receber essa promessa. Vocês têm que obedecer, e ela vai chegar até vocês. Nós temos cada vez mais os presídios superlotados de jovens, mas é muito jovem. Caso de recuperação com muitos jovens, adolescentes, as bebês que é com crianças, né, adolescentes, está superlotada de filhos amados que não se submetem aos pais. Se junta mais os tais amigos, que também vê um princípio de não se submete, entra a droga no meio, e aí acaba desgastando as famílias. E é exatamente isso que nós estamos vendo isso hoje, amados, na nossa sociedade. E é exatamente isso que Isaías 1,19 disse, olha, presta atenção. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus falou para o povo, né? Sabe por que ele não come o melhor fruto? Porque ele não obedece. Porque quem obedece, amados, comer o melhor fruto é você viver uma vida digna. Não é riqueza, ainda que Deus possa dar. Eu não estou dizendo que Ele não dá. Não estou vendendo aqui nada de prosperidade. Mas Deus quer a vida do povo dele próspera. Eu não disse que Deus quer você numa vida miserável. Mas obedeça. Veja no princípio, por que você está nessa situação? Qual é o princípio pelo qual você entrou nesse negócio? Que ninguém avalia, só sabe reclamar. Quer as promessas de Deus, todo mundo quer, mas ninguém quer se submeter. Estão ensinando isso às pessoas. Venham para receber sua bênção, todo mundo quer receber, mas ninguém quer se submeter. As pessoas até dizem, eu vejo pessoas chegarem para mim: não, eu já pedi ao Senhor, eu olho para a vida da pessoa e eu digo: você diz que Deus é o seu Senhor, mas Ele pode lhe chamar de servo? Porque o seu estilo de vida não bate com a vontade dele. Eu conheço. Não, é o Senhor Deus, o Senhor para cá, o Senhor para cá, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor é empregado. Deus é empregado. Porque Ele abre porta, está empregado. Aquele fica para abrir porta, vai lá no banco que tem a porta dilatória, tem que ajudar. Deus é aquele cara que é o empregado. Deus vai lá: Senhor, abre a porta, Senhor, fecha a porta. Senhor, abre isso, Senhor, fecha aqui. Senhor, derrama chuva. Não derrama mais não. É um empregado. E é esse princípio de Senhor que nós temos. E é do mesmo jeito. Eles dentro de casa, que eu costumo de casa, é a praça. As mães e os pais servem de empregado para os filhos. Não faz isso, faz aquilo, toma conta, rebola para cá, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não há mais um princípio de submissão. Não existe mais esse conceito de autoridade dentro da casa. E do mesmo jeito, amado, acontece aonde? Na igreja. Porque, amado, o reflexo da sua casa não se engana, não. Ela vem para a igreja, vai para o seu trabalho, vai para todo canto. Quem se submete, amados, quem honra pai e mãe, você vai ser bem sucedido no seu trabalho, você vai ser remunerado, você vai ser reconhecido, porque você vai honrar o seu patrão, você vai honrar aqueles que estão acima de você, você não vai afrontar, você não vai bater de frente. Porque eu só conheço pessoas soberbas, arrogantes, estão ali trabalhando ali, amado, mais questão de dinheiro, mas não obedecem. Resultado? Vive uma vida miserável. Pode prestar atenção, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço. Eu conheço pessoas, amados, que dois trabalham na mesma empresa, ganham o mesmo salário. Um é tremendamente abençoado, tem uma casa para morar, tem transporte, se sujeita aos seus patrões, se sujeita realmente em função de empregado. Aí eu conheço outro, que é arrogante, ignorante, não tem uma casa para morar, anda mal numa bicicleta, não estou condenando, eu gosto muito de bicicleta, mas em relação a isso que eu estou. E eu fico observando, não ganha o mesmo salário? Tem família, todos dois. Mas tem um princípio, amados. Aquele que se submete, Deus abençoa. Aquele que se submete, que obedece, Deus derrama a bênção, Deus ordena a bênção. Aquele que se submete e obedece, Deus vai dizer assim: pode entrar, você vai comer o melhor da terra. O maior problema do povo de Israel vinha aquelas maldições, mas é porque, mas não tem como. Ou vem bênção, ou vem maldição.
Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não existe o muro. Não existe esse meio termo, mais ou menos. Nem existe isso. Falar mais ou menos. Não existe. Ou é mais, ou é menos. Aí bota dois sinais. Aí você fica, e aí, onde é que é? Está funcionando mais ou menos. Mas está funcionando como? Ou presta ou não presta. Ou está funcionando ou não está. Ou você serve a Deus, amado, ou você serve o diabo. Não tem meu termo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, não é disposição sua. É você que decide. Lá em Deuteronômio 28, o Senhor diz assim: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O que é que vocês escolhem? A bênção? Tem que obedecer. Aí ele diz os princípios. Mas se vocês não obedecerem, tem a maldição. Vai acontecer isso. Você dá uma relação de maldição. O povo de Israel escolheu a maldição. Foi andar com outros povos, se prostituir, foi servir outros deuses, resultado, peia, condenação e maldição. Deus é mau? Não, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Porque antes de você cair no pecado, antes de você quebrar a sua cara, ele sempre está avisando. Ele vai providenciar alguém. A gente não escuta, né? A gente quer escutar, não, eu só sou Deus. Meu filho, Deus vai usar os homens. Principalmente os arrogantes, os soberbos, que se acham. Não, só sou o presidente da República, falar comigo tudo bem, mas o resto não aceitamos. Fica esse princípio para você hoje na igreja. Por que você está aqui? Por que você nasceu? Já vi pessoas dizer assim: eu não devia ter nascido. Eu não devia ter nascido. Já vi filhos dizer para o pai, em que ele estava numa situação, e ele disse: o culpado foi você que me fez nascer. Eu não pedi para nascer. Vocês já ouviram isso? De filho dizer isso? Eu não pedi para nascer. Ah, miserável. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu tenho responsabilidade nenhuma. Isso que está acontecendo comigo é culpa de vocês. Agora foi ele que decidiu beber, se prostituir, drogar, fazer o que foi. Foi a decisão sua. Foi você que decidiu, não foi seu pai não, porque seu pai não decidiu uma desgraça dessa. Aí você diz: eu não pedi para nascer. Eu já vi filho dizer isso para o pai. Isso é o cúmulo, amado, da arrogância, da falta de percepção do estado de vida. Você, amado, na igreja, isso é para ter o entendimento de que você é mais do que vitorioso em Jesus. O Senhor fez você vitorioso diante de milhares e milhares de pessoas. Isso é um motivo para continuarmos vivendo, crendo nas promessas do Senhor. Se coloque na brecha. Mas olha, eu vou testemunhar, que eu gosto de testemunhar da minha parte. Às vezes meu irmão gosta de falar de outros testemunhos. Mas, amado, Deus tem cuidado demais com os filhos dele. Deus, amados, é pai. Você pode até não ter um pai presente. Você pode até ter um pai ausente. Você pode até ser de órfão de pai vivo. Porque tem uns pais dentro de casa que é meio vivo. Não tem mulher viúva do marido vivo? O pessoal diz aí nessa história. Amados, você pode até ter, mas eu quero que você saiba o seguinte: o seu Pai Celestial, esse é vivo. E os olhos dele estão sobre toda a face da terra. E ele gosta mais de abençoar os seus filhos. Ele gosta de abençoar os seus filhos, entenda isso. Ele gosta de galardoar, presentear os seus filhos. Ele gosta de nos agradar. Ele gosta de fazer às vezes um mimo a gente. Você sabia disso? Vou fechar aqui, amados, eu vou dizer para você, eu vou testemunhar de algo que eu fiquei assim: Deus, estou com um problema no braço. Eu dei um jeito na moto, porque eu fui com essa moto derrapou na areia, fiz isso aqui, quase eu solto a moto, não andou muito grande, está aqui ainda, e eu boto gelo. Eu tenho uns bichinhos de plástico, que bota gelo dentro, bota no congelador, só que ele é duro, né, plástico assim, né? E aí quando bota aqui, fica ruim, eu amarro um pano, aí pega só num canto e pega no outro. Aí eu tentava na minha redinha, conversando com a menina, depois do almoço, com esse negócio no bar, eu vou comprar aquelas bolsinhas que eu já tive, uma de plásticozinho, vocês já viram uma branquinhazinha que é de gel? Só que aquele gel não é muito bom para tacar, deixar ele congelar, né? E acaba congelando, você tem que ficar tirando. Aí eu tinha aqui, não tenho mais, ela é mais barata, porque aquela de borracha, aquela que bota água dentro, que é térmica também, cara, aquela bicha de borracha. Aí eu disse: depois eu vou comprar um bichinho de borracha, que é melhor para poder moldar aqui e amarrar no meu braço. Só desses biscoitos. Amados, domingo agora passado, chegou uma irmã, que fazia tempo que eu não vinha para a igreja,
E ela estava viajando, foi para o Rio, ela deu uma mudança da filha dela. Aí ela chegou aqui na igreja e trouxe uma sacolinha e disse: ah, pastor, uma lembrancinha que eu trouxe para o senhor, então, pastor. Também, botei ele no carro, estava com ela. Aí quando foi no domingo, fui deixar as irmãs, quando no caminho, a Denise abre, que mulher estudiosa. E homem também, né? Não, né? Só mulher não, homem também. Aí a Denise abre, quando ela tira, ela diz: Helder, tu não acredita. Quando ela levanta, amado, me mostra. Eu não vou pedir para vocês adivinhar, que é pecado adivinhar, tá? Mas diz aí o que é. A bolsa eterna. Vocês acreditam nisso? Amado, eu dirigi o carro, olhei assim, olhando para frente, eu não acredito não. Uma bolsa eterna. Amado, que lembrança é essa que você dá uma bolsa eterna? Você vem de viagem no canto, eu pensei que a gente ia trazer aqui para como dar uma jogadazinha, né? Tem negócio que a gente compra, né? Aquelas garrafinhas, dá uma lembrancinha lá de onde você veio. Mas uma bolsa eterna, lembrança. Não é desmerecer não, pelo contrário. Mas para você ver, amado, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, amados, é muito maravilhoso. E tem mais. Aí o outro tinha outra lembrancinha dentro. Quando chegou na casa de Abraão, eu disse: tu não acredita. Era um fone de ouvido. Ela disse: tu acredita que eu estava pensando que eu vou comprar um fone de ouvido para me escutar a administração, que o celular dela está ruim, só vai de fone de ouvido. Vocês acreditam nisso? Vou botar mais. Para que vocês aprendam a obedecer ao Senhor. Rapaz, é tão bom se submeter à vontade de Deus. É o preço, sabe qual é o preço? Da nossa arrogância, do nosso orgulho. Mas o preço é esse. É a gente abandonar o nosso eu e deixar que Deus faça a obra dele. E tem mais. Teve uma irmã que ligou para minha esposa. E a minha esposa teve o telefone e ligou para de volta. E aí ontem foi que a gente foi entender que ela ligou para minha esposa sem querer. Não ia ligar para você, não. Foi sem querer, eu liguei. E aí depois que a minha esposa disse: não, faz tempo, quando é que vocês vêm aqui? Eu digo: ela estava lá em casa. Eu disse: marca amanhã, vamos numa visita, marca tardezinha, porque a noite não celebrar, foi ontem. Aí tudo bem, marcamos para ir lá na casa dela às 5 horas da tarde. Quando foram às 3 horas da tarde, aí eu disse: me veio, chega, você já tiveram desejo já? Aí me veio, não, você é suspeito, né? Grávida aí. Aí, amado, me veio, eu digo: Denise, nunca mais a gente vê uma tapiocazinha assim de tarde, só pum, né? Ela é essa, mas tapioca boa é da irmã, até a irmã Eliane, faz propaganda, ela vende ali embaixo, muito boa, tem um pouquinho antes da casa do Santo. Aí eu, mas realmente compra de manhã, acho que ela só vem de manhã. Não, deixa, depois a gente vê, a gente vai lá para casa da irmã, então. Aí chegamos lá na casa da irmã, fazia um tempo que a gente ia lá, era de outra igreja, de outra denominação, não importa. Vai lá, abraçou, gravou, você está aqui, tal, sentamos na mesa, vai lá para a cozinha, porque quem vai lá direto para a cozinha, né? Aí vamos lá para a cozinha. Vamos lá para a cozinha, sentei, botou um café. Aí eu lá conversando com o esposo dela. Aí a Denise vai, botou um pratinho lá, um pano. Quando ela abriu o pano, ela disse: tu não sabe o que é quente. Não vou pedir para adivinhar. Mas vocês acreditam? Tapioca. E é do jeito que eu gosto. Eu digo: Senhor, tu é muito maravilhoso. A irmã que não ia ligou sem querer. Eu desejei esse negócio 3 horas da tarde, quando eu chego lá, está lá tapioca, eu vou chegar. Mas do jeito que eu gosto, é do jeito que eu gosto da tapioca. Não vou nem dizer que é segredo todo. É do jeito que eu gosto, estava lá. Amado, Deus é Pai. E Ele dá para os seus filhos exatamente isso. Quando você obedece a Ele faz questão de lhe abençoar. E Ele vai dar do jeito que você gosta. Viu? Porque do jeito que você gosta, também do jeito que Ele gosta. Do jeito que você gosta, de acordo com o que Ele gosta também. É por isso que Ele dá, é por isso que Ele abençoa, Ele galardoa. Vale a pena, amado, ser fiel a Deus. Vale a pena obedecer ao Senhor. Aprenda isso. Eu vejo grito na pé, meu filho, só fico na pé, e eu olho e digo: Senhor, grito na pé desse jeito, ela não me obedece. É arrogante dentro de casa, os filhos, pai, marido, esposa, tá desse jeito. Não vai, meu filho, não está. Você está semeando maldição dentro da sua casa. Aí quer ser abençoado. Não está. Não dá. Às vezes, não, se eu dou dízimo, eu dou oferta de Deus. Não adianta. Deus não se vende. Deus não se vende, meu filho. Você pode ter o maior dízimo da face da terra. Deus não se vende. Tá? Deus não se compra. Se conquista. Aprenda isso. Todo pai, o filho conquista o pai. Não é não.
Mano. Tem filho amado que eu vou te contar, ele leva tudo que o pai tem. Porque o pai ama, né? Aquele filho carinhoso, que obedece, meu filho vai, pastor tem razão. Não dá, meu filho, não se segura. Amém? Vamos ficar de pé. Eu espero que